Olá, quarto ano! Hoje eu trouxe para vocês uma atividade livre. Nós faremos um tema livre, porém, com as matérias que nós já vimos nas aulas anteriores, tá bom? Com os assuntos que nós já aplicamos nas atividades das outras semanas, certo? É livre, porém tem algumas regras. Então vamos lá. Eu vou abrir aqui e vou explicar para vocês. Essa atividade que vocês vão receber, a Pro tem que lembrar, coloquem a identificação da turma de vocês aqui, não se esqueçam disso. Coloquem o nome também. Lá no final tem o endereço de e-mail da Pro, terminou a atividade, pode me enviar por e-mail ou imprime e reserva para levar para a escola, certo? Aqui tem um exemplo de como mandar o arquivo para a Pro, tá bom? Como salvar o nome para poder mandar o arquivo para a Pro. Aqui no meio nós temos a explicação da atividade de hoje. Então vamos lá. Vocês vão criar uma apresentação no PowerPoint com o tema livre, para a gente poder fazer essa revisão, porém respeitando as regras abaixo, tá? O objetivo da aula de hoje é fazer revisão. Nós chegamos no ponto do PowerPoint que vocês já viram muita coisa. Se a gente avançar muito sem relembrar o que nós já vimos, pode ser que vocês se esqueçam de muitas coisas que vocês já viram nas atividades. Então, o ideal é hoje aplicar tudo que nós vimos até agora, certo? Então, o primeiro item que vocês vão ter que respeitar: a apresentação com 9 slides, sendo que o primeiro é a capa. Então, a capa mais 8 slides. Utilizar layouts de slides diferentes, tá bom? Vocês vão utilizar opções diferentes de layout. Eu vou explicar para vocês, para quem não se lembra. Criar um menu na capa. Então, vocês vão colocar o menu do jeito que vocês quiserem. Eu quero colocar como imagem, como nós fizemos lá com o filme, com as receitas. Pode pôr. Quero colocar em forma de listas. Pode pôr. O jeito que vocês acharem melhor, tá bom? Vocês terão que utilizar objetos na apresentação de vocês. Forma, imagem, caixa de texto, tabela, se vocês quiserem, podem usar. Vídeo, se quiserem, podem usar. Estão todos lá na guia inserir. Então, vocês podem colocar, tá? Não precisa colocar todos os objetos em todos os slides, mas eu quero que vocês utilizem pelo menos alguns objetos durante a apresentação de vocês. Aplicar design. O design vocês já aprenderam e vocês utilizam desde a primeira aula de PowerPoint, então podem colocar um design. Aplicar transição de slides. Desde a segunda aula de PowerPoint, vocês já aprendiam como aplicar, como desenvolver uma apresentação que tenha a transição de slides. Então, pode colocar nesse também, tá bom? Botões de ação. Vocês já fizeram várias vezes. E hiperlink, que nós fizemos nas 2 últimas aulas. Então, vocês também vão aplicar, tá bom? Então, esses são os assuntos desde a primeira aula do PowerPoint até agora. Todos os assuntos estão aqui, certo? Então, vamos lá. Eu só vou abrir o PowerPoint para poder relembrar onde estão essas opções das regrinhas da atividade de hoje, certo? Abrindo o PowerPoint, primeira coisa que vocês vão ter que lembrar. Aqui nós temos as miniaturas, vocês vão clicar para inserir novos slides aqui, lá na opção novo slide, tá bom? Aqui na opção novo slide, ele já aparece 9 layouts diferentes. Vocês já podem aplicar um layout diferente por aqui mesmo. O segundo slide eu quero que tenha um título e conteúdo. O terceiro slide eu quero que seja título e 2 partes de conteúdo. O quarto slide eu quero que seja um slide em branco. Contanto que vocês explorem opções diferentes, olha lá. Podem utilizar os layouts que vocês quiserem. Posso repetir os layouts? Pode. Quero utilizar um de título e conteúdo e o outro de 2 partes de título. Depois um de título e conteúdo e depois 2 partes de título. Pode ser assim? Pode. Tá bom? Mas vocês vão ter que saber onde estão as opções de layout. Primeira opção, primeira alternativa. Ou colocar uma opção diferente de layout na hora que você for criar o slide, ou depois de criar, vocês podem alterar por aqui, ó, na opção layout, certo? Lembrando que layout é o quê? É essa estrutura que a gente tem. Então, ele já monta uma estrutura para que facilite a vida do usuário na hora de criar uma apresentação,
tá? Então, aqui ele já montou uma estrutura onde tem um título, uma parte de conteúdo, e já deixou prontinho só para eu clicar e inserir a minha informação, certo? Então, layout vocês precisam inserir. Vamos voltar lá, o que mais? Criar um menu na capa. Esse menu vocês podem criar de diversas maneiras, tá bom? Eu vou colocar o título do meu menu lá em cima. Então, menu, vou falar sobre roupas, vou falar sobre brinquedos, vou falar sobre animes, vou falar sobre jogos, vou falar sobre itens esportivos, vou falar sobre times de futebol, vou falar sobre celebridades, comidas. Nós falamos sobre tantas coisas, né? Vocês podem escolher a categoria que vocês quiserem, o que vocês quiserem. Nós falamos sobre filmes, falamos sobre alimentos, falamos sobre animais. Vocês podem escolher o tema que vocês quiserem. Então, isso é livre, tá bom? Escolhi meu tema, vou criar o meu menu. Vocês podem ou digitar a opção, as opções no menu, ou vocês podem colocar a miniatura das imagens, tá bom? Eu quero colocar, por exemplo, vou falar sobre frutas. Vou colocar aqui, ó, maçã, banana, laranja, melancia. Vou fazer a minha lista assim, com texto. Pode ser? Pode ser. Vou colocar até assim, ó, com ícones, para depois criar um hiperlink no texto. Pode ser? Pode ser. Não, eu quero criar com imagem. Então, eu vou colocar a minha maçãzinha aqui através da opção daqui inserir. Colocar a maçã. Posso colocar assim? Posso também. Então, eu vou colocar a minha maçãzinha ali, ó. Posso também. Certo? Eu quero que vocês escolham a maneira que vocês acham melhor para poder fazer o menuzinho de vocês. Coloquei ali meu item. Beleza, vamos para a próxima regrinha. Utilizar objetos. Nós acabamos de colocar uma imagem, né? Mas vocês podem colocar mais objetos. Então, eu quero colocar, por exemplo, quero experimentar, utilizar as formas aqui. Colocar setas. Vou colocar uma seta aqui ó, no menu. Vou colocar, no próximo slide, vou colocar um vídeo. Lembra do vídeo? Nós colocamos na última aula. Eu nem vou explorar essa ferramenta porque está bem fresquinho na memória de vocês. Tabela. Quero colocar uma tabelinha ali, ó. Posso pôr? Pode. É objeto também, não é? Então, utilizem os objetos que vocês quiserem. Apliquem design. Design está aqui na opção de designs. Terminou a apresentação, coloca lá um design bem bonito. Ó. Vou colocar esse azul. Adoro a cor azul. Coloquei o azul. Beleza, já apliquei meu design. Quero colocar, tenho que colocar, né, que são regras, transições nos slides. Cliquei aqui, ó, em transições tem o quê? Tem os efeitos para a troca de um slide para o outro, certo? Isso vocês também se lembram, né? Fica aqui, ó, gravadinho quais são os slides que tem transição e quais são aqueles que não tem. Então, esse que eu apliquei uma transição, ele colocou uma estrelinha aqui embaixo. Esse daqui está sem estrelinha, então ele está sem transição. Basta eu escolher aqui em cima, certo? Botões de ação e hiperlink. Vocês vão inserir botão de ação. Precisa colocar em todos os slides? Não. Precisa colocar todos os botões? Também não. Quero colocar só 2 botões. Posso pôr? Pode. Então, eu vou colocar o de anterior e o de próximo. Muito bem, vou colocar lá em todos os slides. Vou utilizar até o copiar e colar aqui, ó. Posso fazer isso? Pode. Vocês já aprenderam tanta coisa, vocês podem fazer. E a última opção que nós temos aqui é o hiperlink. Então, eu vou criar aqui, vou colocar de volta a nossa maçãzinha, né? Vou colocar aqui, maçã. Então, vou colocar essa maçãzinha. Coloquei a minha maçã e vou colocar nesse terceiro slide um slide sobre maçã. Vou buscar um texto sobre maçã, vou buscar uma receita de alguma coisa que eu utilize maçã, o que vocês quiserem. E vou aplicar um hiperlink aqui.
Lembrando das 2 últimas aulas que nós inserimos o hiperlink. O hiperlink serve para quê? Para ligar uma informação a algum local. Então, se eu clicar aqui nesse objeto, eu quero que ele me leve para esse slide. Eu vou ter que inserir um hiperlink, tá? Que ele vai ligar essa informação a esse slide. Essa informação de imagem a esse slide. Então, ele transforma a minha imagem em um botão. Colocar neste documento, eu quero colocar aqui, ó, no slide 3. Confirmado? Sim. Então, isso nós também já fizemos, certo? Vou rodar a apresentação. Rodei a minha apresentação. Muito bem, vamos conferir? Olha lá, transformou a minha imagem em botão. Viram que tem o textinho, o cursor do mouse virou a mãozinha? Então, virou essa mãozinha, se eu der um clique, olha lá, ele me levou para o slide da maçã. Muito bem, certinho. É isso. Só que eu quero que vocês façam com muito capricho. É lógico que a Pro passou aqui bem rápido. É óbvio que eu não quero que vocês façam dessa maneira. Eu só passei rapidinho porque são assuntos de várias aulas. Se eu for falar sobre todos os assuntos, esse vídeo vai ficar imenso. Então, isso daqui é só para vocês relembrarem onde estão as opções das ferramentas que a Pro precisa que vocês utilizem para seguir essas regrinhas, certo? Agora, o que é livre nessa atividade, nesse exercício? O tema. Então, eu quero que vocês escolham um tema que vocês gostam de falar. Ah, eu quero falar sobre animais, sobre pets, quero falar sobre time de futebol, sobre jogos, sobre música. Eu quero que vocês escolham um tema da preferência de vocês, porque o foco, para mim, nessa atividade, é que vocês revejam o conteúdo. E vocês já têm habilidade suficiente para poder criar, certo? Então, vocês já conseguem criar coisas sozinhos. E é isso que vocês vão ter que provar para a Pro, tá bom? Então, por hoje é só. Semana que vem a Pro traz mais uma atividade em PowerPoint, ok? Combinado? Um beijo e até a próxima aula.